e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? Ele lhe disse: uma vara. E ele lhe disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. Tornou-se uma vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse-lhe mais: mete agora a mão no teu peito. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. No verso 7. E disse-lhe: torna a meter a mão no peito. Tornou a meter a mão no peito. E disse-lhe: tirou do peito, e eis que ela se tornava outra como a carne. No verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que teres falado com teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem te fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei como a tua boca, e te ensinareis o que é vez de falar. Amém? Amém. Pode tomar o vosso assento, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ao qual sabe a necessidade da igreja, ao qual sabe a necessidade dos nossos corações, nos conduz ao entendimento nesse texto ao qual acabamos de ler. Creio que a história de Moisés é uma história muito conhecida. De tão conhecida que as histórias da Bíblia Sagrada, esta foi dada a filmes, a trilogias, a eventos até no cinema, devido ao conhecimento que o mundo tem acerca de Moisés. Mas nessa noite eu quero trazer algo que venha florescer o nosso entendimento. Há várias maneiras de interpretar as Escrituras. Entre a base da hermenêutica, uma delas é de forma alegórica, que é dar um sentido além do sentido literal, dar um pensamento, trazer um entendimento simbólico através do texto bíblico. Talvez alguns pontos aqui usarei desta maneira para que nós venhamos entender o que Deus quer falar conosco no dia chamado hoje. A Bíblia nos traz um momento de Israel, o povo de Deus, a qual o povo se encontrava num estado de dificuldade muito grande, irmãos. Porque a Bíblia diz que este povo, a qual Deus chamou, ele se encontrava num estado de escravidão. Ele estava escravo de uma nação por nome Egito. Era uma terra a qual não pertencia a eles. Eles estavam escravos nessa terra. Mas a Bíblia diz que o Deus de Abraão, o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, havia feito promessa a este povo, que lhe daria uma terra. Não é uma terra qualquer, não é uma terra que o homem produziu, mas é uma terra que Deus criou, e a este ele nomeou o seu povo. É uma terra que emana leite e emana mel. É uma terra boa, é uma terra que onde tudo que planta dá, e dá quando dá com abundância. Só que a realidade do povo era no Egito. A realidade do povo era na escravidão. A Bíblia diz que quando Israel chega no Egito, ele chega pela porta da frente. Porque a Bíblia diz que José leva a sua família ao Egito. É uma grande nação de 70 pessoas. Era a família. Mas chegando ao Egito, vindo José a padecer e morrer, vindo passar um período de gerações, esses 70, essas famílias se multiplicaram e viraram uma grande nação. Vindo agora um faraó que não conhecia a história, a vida, a conduta e quem era José, ele teme essa nação. Esse faraó, ele tem medo dessa nação se unir com alguma nação e se voltar contra o Egito e tomar o Egito. A Bíblia diz que devido a isso ele decide matar os varões dessa nação. Conhecemos e entendemos a história das parteiras. A Bíblia diz que nesse período de perseguição nasce Moisés. Moisés, quando nasce, ele nasce num período que o faraó tinha
determinado que todo varão que nascesse seria morto, mas a varoa seria conservada. A Bíblia diz que nasce uma criança, essa criança é formosa aos olhos de seus pais. A Bíblia diz que então, certa feita, eles criam uma canoa e botam essa criança. Conhecemos e entendemos que a filha de Faraó adota. Agora a Bíblia diz que quando a filha de Faraó adota, Miriam segue ela. A Bíblia diz que devido a isso, Miriam oferece a ela que preparei uma mulher para cuidar, e a mãe dele acaba criando ele, porque Deus trabalha de formas tremendas que a gente fica surpreendido. A Bíblia diz que moço ele é entregue. Quando ele chega a filha de Faraó já moço, a Bíblia diz que a filha de Faraó diz: o seu nome será Moisés, porque você foi tirado das águas. A Bíblia diz que Moisés então, agora ele está no Egito, mas ele também está numa posição boa. O que eu quero dizer? E quando nós tivermos uma posição boa no Egito, nós não vamos ter vontade de sair do Egito. E quando o Egito for favorável para a nossa vida, nós não vamos ter vontade de clamar a Deus e pedir para Deus nos tirar do Egito. O Egito é o mundo. O Egito é o pecado. O Egito é a lei da carne. Enquanto o pecado for gozo, enquanto o mundo for gozo, enquanto o mundo for favorável, nós nunca pediremos para Deus nos tirar, nos arrancar do mundo. Mas Gálatas 6, verso 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquele que semeia também ceifará. No mundo nós plantamos a ira de Deus, nós vamos colher ela. A Bíblia diz, irmãos, que uma certa feita estava Moisés. Moisés foi criado por sua mãe. Já moço foi criado por filha de Faraó. Moisés era hebreu. E a Bíblia diz que Moisés observa e vê um egípcio maltratando um hebreu. A Bíblia nos afirma que Moisés vai e mata o egípcio. Só que ninguém viu, pastor, que Moisés matou o egípcio. Mas a Bíblia me diz que o que o olho do homem não vê, Deus contempla da sua glória. Ninguém viu Moisés matar e esconder o egípcio, mas Deus viu. A Bíblia diz que após um tempo, novamente, Moisés vê agora 2 hebreus brigando. E Moisés vai exortar os hebreus, pastor Marcos. Como vocês dois, da mesma nação, do mesmo povo, estão brigando. A Bíblia me diz, irmãos, que ninguém viu, mas a Bíblia me diz que Deus revela, porque Ele revelou a Daniel o oculto, o profundo e o escondido. E a Bíblia me diz que Ele é imutável, de ontem, de hoje e eternamente. A Bíblia nos afirma, irmãos, que naquele momento, aquele homem olha para ele e fala: então, Moisés, porventura tu farás com nós o mesmo que tu fizeste com o egípcio? O que Deus está dizendo? Tem muita pessoa que gosta de pregar duro, mas não vive duro. Tem muitas pessoas que gostam de falar duro, mas não vive o que prega. Mas a Bíblia me diz que aquele que prega, a missão dele é viver o que ele pregou. Ele não pode estar brincando na casa de Deus, mas vai chegar a hora que Deus vai levantar um pequeno. Vai chegar a hora que Deus vai levantar os filhos de José. E ele vai mostrar para ti que o teu caminho é chegar da glória a Deus. Agora a Bíblia nos afirma que o Egito já começa a não ser mais favorável para Moisés. A Bíblia me diz que Moisés temeu a Faraó, com medo de Faraó matá-lo. Agora o Egito já não é mais lugar para Moisés. Agora o Egito já não favorece mais Moisés. Agora o Egito já não tem mais segurança para Moisés. Moisés foge. Quando nós nos quebramos a cara lá fora, quando nós recebemos a consequência do nosso pecado lá fora, nós corremos. Só que nós não temos para onde ir. Nós estamos perdidos. Não temos para onde ir. A Bíblia diz que Moisés vai para Midian. Chegando em Midian, a Bíblia diz que Moisés vê umas certas varoas indo pastar, ali ele faz uma certa reverência. A Bíblia diz que essas varoas são a filha de um sacerdote por nome de Jetro. A Bíblia nos afirma que então ele chama ele para almoçar com ele. Vou ser rápido nessa parte. A Bíblia diz que ele vai com Moisés e ele consegue uma esposa.
Moisés se casa e vamos embora. A Bíblia diz que ele tem um filho e ele dá o nome de Gerson. Agora Moisés achou que estava bom. Ele não estava no Egito, mas ele também não estava na terra prometida. Ele não habitava no Egito, mas ele também não habitava na terra prometida. Isso simboliza o muro. Tem muito crente que não está no pecado, mas também não está no centro da comunhão. Ele não está no pecado, mas também não está no centro da vontade. Não está no pecado, mas não está na vontade de Deus em tua vida. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que não estava em Midian. Mas Midian não é Canaã. Midian não é o que Deus quer para ele. Ei, se você está vivendo em Midian, Deus nessa noite ele te convida para morar com ele em Canaã. Porque o que Deus quer para você é melhor. A Bíblia diz que Jeremias viu. Ele disse a palavra de Deus que o profeta se falou. Aquilo que os teus olhos não viu, aquilo que teu ouvido não ouviu, aquilo que não desceu no teu coração, é o que o Senhor. A Bíblia nos avisa que Midian, uma certa feita, Moisés ele vai apacentar o rebanho do seu sogro Jetro. A Bíblia diz que nesse dia ele muda o percurso, irmão Marcos, porque a gente sabe que nós só creremos se ele se revelar. Jesus falou: não vinde a mim se o Pai não vos enviar. Mas Jesus também disse: aqueles que ele enviar de maneira nenhuma vão sair fora. A Bíblia diz que nesse dia o percurso de Moisés é outro. Ele fazia um percurso, mas nesse dia ele mudou o percurso. Isso não tem exato momento exato que Deus preparou para ter um encontro com você. Glória a Deus. Eu tive um encontro com Deus, é por isso que eu estou aqui. Se nós estamos aqui nesta noite reunidos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Congregação da Pedreira, é porque nós tivemos um encontro com Jesus e a nossa fé nos conduz a cultuar, a adorar, a prestar a Ele um culto racional. A Bíblia diz que o nome daquele monte é Horebe. Aquele monte não era famoso, aquele monte não era conhecido, mas a partir do dia que Moisés vai naquele monte, aquele monte vai ser conhecido. A partir daquele dia que Moisés vai para sentar naquele monte, aquele monte vai ter que fumegar e nunca mais vai ser o mesmo monte. Sabe o que é isso? Esse lugar aqui, antes de nós vir para cá, ele não era nada. Era um salão. Podia ser qualquer coisa. A sede onde eu congrego era uma casa noturna. Mas quando nós entrou ali, deixou de ser casa noturna e virou templo de oração. Casa do Senhor. Que Jesus me disse, afirmando: a minha casa será chamada casa de oração. Ele chega em Horebe. A Bíblia diz que em Horebe um advento acontece. Havia uma sarça. Sarça era comum nos montes. Só que essa sarça era diferente, pastores. Ela ardia. A sarça estava queimando de fogo. Meu Deus. Só que a sarça não queimava. Moisés olha. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Salomão disse e afirmou que o fogo é o sinal da aprovação de Deus. Enquanto ele estiver no Horebe, enquanto no Horebe a sarça ela arder, o fogo for presente, nós estamos no centro da vontade de Deus. Meu Deus. Ele diz que Deus dá uma missão a Moisés. Moisés, é um povo. Esse povo está no Egito, Moisés. Só que agora o Egito já não está mais favorável a esse povo. Quando o Egito era favorável a eles, Moisés, eles não me clamavam. Mas agora eles estão escravos do Egito. Agora o Egito, pastor, está machucando. Agora o Egito está entristecendo. Devido a isso, eles me clamaram. Clama a mim. A Bíblia diz que aquele que busca acha, aquele que busca acha. A Bíblia diz, irmão, que o povo clama. Quando o povo clama, Deus levanta. Deus levanta Moisés e fala: agora você vai lá, Moisés, aquele povo, e fala para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Aleluia! Mas Moisés falou: Senhor, se eu for e falar, eles não vão crer. Eles não vão acreditar que o Senhor me enviou.
Aí nós chegamos no texto que acabamos de ler. Deus concede poderes a Moisés. Sabe por quê, irmãos? Nós somos humanos. Nós temos na natureza pecaminosa humana. Se Deus não nos levantar, se Deus não nos capacitar, se Deus não der dom ao homem, o homem é incapaz de trazer o pecador a Deus. Aí Jesus bem disse quando ele afirmou a Lucas, segundo está no Evangelho de Lucas: eu não vim buscar o justo, mas vim trazer o pecador ao arrependimento. A Bíblia diz que ele dá 3 sinais para Moisés. Moisés estava com medo. O povo não vai crer quando eu falar. A Bíblia diz que ele fala: o que tu tem na tua mão, Moisés? O que tu tem na tua mão, Moisés? O que tu tem na tua mão, Moisés? Eu tenho uma vara, Senhor. Sabemos e entendemos pela palavra de Deus. Vou aplicar de forma alegórica. A vara simboliza a palavra. Aleluia. Salmos 23, a tua vara, o teu cajado me consola. Aleluia. O que tu tem, Moisés, na tua mão para trazer o povo a Deus? Qual sinal tu vai dar, Moisés? Qual sinal tu vai dar, Moisés? Qual sinal tu vai dar, Moisés? Tu tem um cajado aí na tua mão? Tu tem uma palavra aí na tua mão? Meu Deus! A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não há quem envie? Jesus disse em Marcos 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. O que tu tem na tua mão, Moisés? Tem um cajado. Lá que Deus fala: larga o teu cajado, Moisés. Moisés larga. Quando Moisés larga, vira uma serpente. Sabe por quê? Na mão de alguns é o cajado. Produz salvação. Produz arrependimento. Na mão de outros é engano. Leva para o inferno. Não traz o pecador para Deus, mas faz o pecador ser mais pecador do que ele já era. Olha aí. Jesus, quando falou da ceia dos fariseus, disse: vós sois um sepulcro caiado. Pega aquele que é ruim e forma dele 2 vezes pior. Na mão daquele que está com sinceridade. Na mão daquele que está com na mão daquele que está com o coração voltado para Deus. Esta palavra é um cajado. Na mão daquele que está no engano é uma serpente. Meu Deus. E fala novamente a Moisés. Porque hoje em dia os pregadores só querem pregar a igreja que está boa. Mas Deus nos envia em igreja que está na serpente. Deus nos envia em igreja que está no engano. Você sabia disso? Irmão amigo, Deus vai te enviar em igreja que está no engano. Mas quando tu chegar lá, não é para ficar no engano, é para fazer a serpente virar um cajado. Porque Deus vai levar Moisés, quando pegar ela, pega pela cauda. Porque na tua mão é cajado. Na tua mão é pão. Na tua mão salva. Na tua mão cura. Na tua mão liberta. Entenda, o meu ministério não é condicionado em placa. O meu ministério não é condicionado em templo. O meu ministério é condicionado na palavra de Deus. Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto: não somos como esses falsificadores do evangelho, antes pregamos a Jesus em sinceridade, em Deus, como estamos na presença de Deus. Ore canta la glória. Qual sinal tu vai dar para o povo, Moisés? Deus te deu poder. Deus te deu autoridade. Aí dá mais um sinal, a Bíblia diz: se eles não crerem nisso, você coloca a mão no teu peito.
Quando Moisés coloca, a Bíblia diz que a mão dele fica enferma. Que a mão dele fica leprosa. Sabemos e entendemos que a lepra simboliza o pecado. O coração é o intelecto. Já falei a primeira vez que eu preguei aqui, pastor. O coração é o intelecto. O intelecto ainda estava no pecado. Se o intelecto tiver no pecado, vai virar serpente. Não está entendendo? Se o intelecto tiver no pecado, vai virar engano. Se o intelecto tiver no pecado, não vai produzir no reino. Vai colocar, Moisés? Faz de novo. Moisés toca. Agora não está mais purificada. A Bíblia diz que agora ele tocou. Ela estava leprosa, ele olhou, ela não está mais. Se não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. Quando Deus nos chama, Ele nos purifica. Quando Deus nos chama, Ele nos santifica. Quando Deus nos chama, Ele nos unge. E Ele nos unge com o Espírito Santo. A palavra selo é constituída ao batismo. Nós emergimos com o Espírito, nós somos selados por Deus. Sabe o que é o selo? O mundo não entra, o pecado não entra, o diabo não entra, porque você é templo, você é morada do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer o que a igreja pode falar para Deus que ela não aceita. Pastor Marcos, é o pecado. Temos ministros aí que estão pregando na serpente me engano, dizendo que eu não aceito isso, eu não aceito prova, eu não aceito tribulação, eu não aceito desemprego, eu não aceito problema familiar, esquecendo que Jesus falou: no mundo tereis aflição. Deus não poupou o seu filho unigênito antes o entregou. Se ele não poupou Jesus, ele vai poupar eu e você de prova. Veja os maiores homens de Deus na Bíblia, todos estiveram na caverna, todos estiveram no momento de crise, todos passaram pelo deserto, mas também foram arrebatados para a glória. Teve glória, teve presença, teve poder, teve sinal. Quem atentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é o Senhor que o justifica? Mas se não crê nesses dois sinais, tem mais um. Vai no rio, pega um pouquinho de água, joga na terra. Quando ele jogou, a Bíblia diz que ele olhou. Não era mais água, era sangue. O Evangelho segundo nos escreveu João no capítulo de número 4. Jesus ele mostra o que é a água. Ele diz que é a água da vida. Que aquele que beber não tornará ter sede. Não terá mais terá dependência de outra água, a não ser aquela que ele lhe der. A Bíblia diz que essa água, aquele que toma, irmão Igor, não tem mais sede do adultério, não tem mais sede da brecha, não tem mais sede do engano, não tem mais sede da falsidade, mas tem sede de justiça, tem sede de misericórdia, tem sede de fé, tem sede de amor, tem sede de fidelidade. Mas para essa água vir, tinha que primeiro pagar o preço do sangue. Ele tinha que primeiro pagar o preço do sangue. A Bíblia diz que a água vira o sangue. A água vira o sangue dele que se manifesta. Mas se não crer nesse sinal, Moisés ainda temeu. Moisés ficou com medo. A Bíblia diz agora, irmãos, que Moisés fala: Senhor, mas eu tenho uma deficiência. Não é problema. Eu sou pesado de língua. Eu era ontem, eu era ontem. Eu estou falando contigo, mas eu ainda sou pesado de língua. Eu não sei falar, Senhor. Eu não fiz faculdade. Eu fiz supletivo, Senhor. É fundamental. Eu não tenho doutorado. Eu não sei essas palavras difíceis, hermenêutica, exegética. O que é isso, Senhor? Eu não sei falar. Mas eu estou mandando tudo. Aleluia! É para você. Eu não estou perguntando se você sabe falar. Eu não pergunto: Moisés, tu sabe falar? Não. Só Moisés vai. Aleluia, Deus! Vai, Moisés. Moisés não sabe falar. Eu sou pesado de língua. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, verso 19.
Quando vós estiveres numa sinagoga, numa reunião, não temei o que haveis de dizer, mas quando abrir a vossa boca, o Espírito Santo nos revelará o que haverá de ser pregado. Aleluia! Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Mas Senhor, não doeu? Irmãos, eu me converti. Fundamental. Nunca pensei em ia pregar na vida. Glória a Deus! Aleluia! Tímido. Meu Deus. Não sabia nada. Estava conversando hoje com o irmão Rico. Mandei até uma pregação antiga minha para ele. Eu só pregava Mateus. Porque na Deus Amor eu comecei a pregar rápido. Desci a tarde e fui pregar. Eu só pregava Mateus porque eu só tinha lido Mateus. Eu não ia pregar mais nada, eu só pregava Mateus. Aí João, eu comecei a pregar Mateus, João. E Lucas, Mateus, João, Lucas. E Marcos, Mateus, João, Lucas, Marcos. Conforme eu fui lendo, Deus foi me dando direção. Conforme eu fui orando, Deus foi me dando revelação. Se nós só buscarmos de um lado, nós não vamos progredir. A história nos diz que Martinho Lutero disse algo tremendo. Quando ele foi falar acerca da hermenêutica, ele disse, pastor, que ele comparava a hermenêutica, o estudo da palavra, como algo de muito necessário. Mas ele dizia que não era a base somente essa do pregador. Ele comparava o ministério do pregador como se fosse uma canoa num grande mar, que é o que Deus proporciona a nós. Ele disse que se ele só caminhasse na oração, era como um remo que ele remasse só por um lado. Ele ia remar, mas aquele barco ia dar volta. Porque ele estava remando somente para um lado. Mas se ele somente estudasse, ele ia remar somente para o outro lado. Aí ele também ia continuar dando volta. Mas ele descobriu que para andar no caminho chamado Evangelho, tinha que orar, tinha que estudar, tinha que orar, tinha que estudar, tinha que orar, tinha que estudar. Nenhum ministério é bem constituído por Deus se não tiver debaixo de uma casa de oração. Entendimento se compra, diploma se compra, mas o céu se busca no joelho. O céu se busca na Deus. É por isso que Deus não escolhe advogado, prefeito, político, pessoas grandes, médicos, doutores. Não, mas ele pega o traficante, ele pega o viciado, ele pega o sem sonho, sem objetivo, que está sendo espancado no Egito, traz para sua casa, toma Espírito. Meu Deus! E vai chega para o Evangelho da Graça. Glória a Deus! Eu sou pesado de língua. Aleluia, Jesus! Faz 4 anos que eu me converti ao Evangelho. Aleluia! Também não queria pregar. Também tinha vergonha. A primeira vez que eu louvei na igreja, eu travei. E olha que eu não sei louvar. Também a primeira vez que eu preguei, eu travei. Também falava muito aleluia, glória a Deus, todos de Parané. Também errei. Também preguei, o outro falou, está falando demais, é chato. Mas a cada passo que eu dava, o Senhor me capacitava. A cada passo que eu falava, o Senhor me aprovava. Não fala comigo, eu não tenho medo de pregar em igreja grande. Porque Deus mostrou meu ministério pregando em igreja pequena. A igreja do Pai Caladores, da igreja Deus Amor. A minha primeira campanha era uma pessoa. Era no domingo à tarde, bem no verão. Quem sabe conhece a Deus Amor, sabe que não pode usar bermuda. É uma igreja bem rígida nas vestimentas. Aquele calor, não se prega se não for de terno e gravata. Verdade. Eu de terno e gravata no calor. Saía da minha casa, às 4 horas da tarde, para pregar para uma pessoa. Pregava para Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Deus me ensinou a pregar para 1, daqui a pouco veio 3. Depois Deus me levou para 4, 5 e Deus foi prosperando. Aleluia. Quem aprende a pregar para 1, aprende a pregar para 100, para 200, para 300. A unção não está na plateia, a unção está na presença de Deus. Não traz unção, microfone não traz unção. Isso é mentira, isso é engano, é vanglória. O que traz unção é sinceridade. É propósito do coração de anunciar as boas novas. Glória a Deus! Meu Eu Deus! sei falar, Senhor. Eu sou pesado de língua. Mas aí chamei ele de falar com o faraó. Sabe por quê? O faraó é conhecedor. O faraó é meu culto. Agora eu vou te dar um mistério muito grande. Deus levanta um para pregar para o povo. Deus levanta outro para pregar para o sábio. É Deus que levanta.
Tem irmão hoje que Deus levantou para pregar passado o nosso Marcos. Mas se perdeu no caminho. Não reconhece que Deus levantou para pregar para o povo. Não reconhece que Deus não é Deus de vergonha. A Bíblia diz que ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele chama e dá honra ao homem. Só que o homem se perde na honra de Deus. A Bíblia diz que ele levantou Moisés. Moisés, ele tinha as suas limitações. E eu tenho as minhas limitações. O pastor Marcos tem as limitações dele. Cada um de nós temos as nossas limitações. O importante é nós sabermos respeitar cada uma a limitação do outro. Glória a Deus. Moisés fala assim, mas não sei. Aí Deus se irrita com Moisés. Porque uma coisa que irrita Deus é que a gente fala que não sabe, uma coisa que Deus ensina. Quando Deus levanta Jeremias, a Bíblia diz que Deus levanta Jeremias. Um período é difícil. Não vou pregar isso para adorar. O período é difícil. Isso é você falar não. Não falo. Se você me botar ali na frente, eu fico calado. Tu vai falar, Jeremias. Não vou falar, Senhor. Tu vai falar. Eu sou menino, Senhor. Se eu falar, eles vão falar que eu não sei pregar. Vão falar que eu preguei fora do contexto. Vão falar que a minha Jesus é fraca. Vão falar que eu não sei elaborar uma pregação. Vão falar que a minha introdução é ridícula. Se eu falar, eu sou menino, Senhor. Se eu der lugar, então, a casa caiu. Mas Deus fala, não chama de menino, não. Porque antes de tu nascer, desde o ventre da tua mãe, eu tirei do profeta entre as nações. Aleluia. Irmãos, eu sou pentecostal, eu creio no poder. Já fui menino, hoje eu sou moço. Mas, irmão, não despreza o menino na presença de Deus. Porque mais vale o menino na sinceridade do que o homem na mentira e no engano e na falsidade. Mais vale o menino que ora, busca e prega por amor. Porque o homem que prega, mas não vive nem um texto. Meu Deus. Mas vale o menino que tem pé no monte. Sabe o que é subir de bicicletinha de madrugada ali? Sabe o que é descer no meio de uma chuva? Passando pela escuridão, mas sabendo que é luz entre o mundo. Sabendo que ele vai melhorar. Sabe o que é ir numa favela, chegar para um traficante e falar: minha arma é maior, porque ela é a palavra de Deus. Eu não desprezo o menino, não. Aleluia. Porque tem menino que é de Deus. Quando Deus falou de reino, ele falou que ia dar reino para os meninos. Meu Deus. Mas vale um menino sincero do que um. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou falar que Deus também são meninos, mas não são sinceros, né? Mas aí é outra pregação. Amém? A Bíblia diz que ele fala, Deus fala para ele. Deus tem solução para tudo. Na casa de Deus, quem manda é Deus. Eu aprendi em Atos Apóstolos capítulo 3 que quem separa para ministério ainda é o Espírito Santo de Deus. Quando o homem separa, o tempo diz. Cai, escandaliza, se corrompe. Mas quando Deus separa, produz, cresce. Deus honra. A Bíblia diz que Deus separou Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que Deus fala agora para. Não foi Moisés que falou, foi Deus. Moisés era filho de Levi, da linhagem de Levi. Cadê teu irmão Arão? Arão é eloquente. Arão sabe falar. Arão tem Bíblia. Chama Arão. Só que Deus não mandou Arão mandar em Moisés. Deus botou Moisés para mandar em Arão. Tem gente aí que está pregando, irmãos, eu tenho que falar, pastor. Porque Deus deu um pouquinho, acha que é melhor que os pastores. Meu Deus. Esqueceu de respeitar que quem ungiu o irmão Marcos não foi homem, foi Deus. Esqueceu de respeitar que aquele pastor pode nem saber ler direito, mas se está ali, foi Deus que instituiu. Tem homem que, porque é eloquente, esqueceu de respeitar a vontade do Altíssimo. A Bíblia diz que Moisés não era desse, não, porque na mão dele era vara. A Bíblia diz que Deus falou a Moisés: tu lhe serás por Deus, e ele te será o profeta. Tudo que tu falar, ele vai fazer. Submissão. Tem muito Arão aí, irmão, que não se submete mais aos seus pastores.
desrespeitam as autoridades bíblicas, se acham melhores. Tem algum aí que ri da pregação do outro. É verdade. Tem um que zomba. Pode até fazer um fogo cair, mas um fogo que é só baseado em emoção não produz fruto para ele que detesta. É verdade, meu Deus. Um varão aí que está perdido, irmão. Mas a Bíblia diz, eu vou só para terminar, que eu vou falar até 9h15. A Bíblia diz que uma certa feita Moisés vai para o monte. Já vou terminar a mensagem, mas vou dar uma de Paris para nós explicar um pouco do zarão da vida. Glória a Deus. Moisés vai para um monte chamado Horebe, esse mesmo. Moisés está lá no ministério de oração, porque a gente tem que ter. Tem que ter, na sua fraqueza tem que ter. Tem uns que ora 6 horas, tem uns que ora 4, tem uns que ora meia. O importante é manter uma oração. Cada um vai nas suas forças e condições. A Bíblia diz que está Moisés orando. Moisés é mais que nós, é 40 dias, 40 noites. Quando subia não tinha hora para descer, porque a glória via. A Bíblia diz que o monte fumegava, porque Deus se assentava no monte. A Bíblia diz que nesse período Moisés está escrevendo algo de Deus. Não vou falar sobre isso. Mas Arão está lá embaixo da congregação. Meu Deus. Tem muito irmão que se acha, eu sou melhor que o pastor. Marcos, eu sou mais que o pastor. Aí Deus permite o pastor dar uma viajada. Deus permite o pastor passar um período que não dá para ir na igreja. Aí aquele irmão fica na frente do trabalho. Agora eu estou na frente. Agora é casa. Agora é o Espírito Santo. Pessoal, tem gente que acha que só ele tem unção, né? Só eu tenho unção. A Bíblia diz que o povo chega e fala: Arão, cadê Moisés? Você não é mais nada, não volta mais não? Institui para nós um Deus para nós adorar. Eu falei que a vara na mão de Moisés é vara, na mão de outro é? A Bíblia diz que Arão me traz tudo que é de ouro aí, me traz. Porque Arão conhece, mas Moisés vive. Arão conhece, mas Moisés é que tem ousadia para repreender. Arão conhece, mas é Moisés que tem vida espiritual e é Moisés que Deus revela a sua vontade. A Bíblia diz, irmãos, que Arão joga tudo no fogo. Isso é um bezerrinho, isso é coisa do diabo, irmão. Eu duvido jogando no fogo, isso é bezerrinho, isso é um bezerrinho. O povo começa a adorar o bezerrinho. E Arão está se achando o homem da congregação. Arão acha que está adorando. Arão agora tem uma publicação aí grande aí no Face, né, na internet. Está nos cartazes aí da Assembleia de Deus. Está achando que agora foi. Só que a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés desce. O povo não aprendeu, foi nada. Tem irmão, só sabe falar, Moisés, quando ele viver contigo. Quando ele vai pagar, não ora. A Bíblia diz que Moisés fala: Senhor, tem misericórdia do povo. Não, eu vou matar todo mundo, Moisés, estou bravo com esse povo. Senhor, tu fizeste eu tirar ele do Egito para morrer aqui. Aí Deus age com misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi que toda a ordem eclesiástica tem que ser respeitada. Eu aprendi que eu não sou melhor do que ninguém. Eu aprendi que nós todos estamos no mesmo barco. E que todos somos sujeitos a cair se nós não vigiarmos. Eu aprendi que o dom não é meu, é a excelência que é por Deus. Eu aprendi que no tempo de Deus eu alcançarei aquilo que Ele me prometeu. Só que muitos têm esquecido isso hoje. É por isso que essa palavra que era para ser uma vara tem se tornado serpente, engano na boca de muitos pregadores aí no Brasil. Quando Deus levanta, Ele levanta cada um sabendo o seu potencial, sabendo onde pode chegar e como vai chegar. Se Deus levantou, vamos respeitar. Só para terminar, vamos no verso de número 23. E aconteceu que depois de muitos desses dias, vamos no verso de número 20. E disse às suas filhas: onde está ele? Porque deixasse o homem chamar para coma pão. Nem ele deu a Moisés, sua filha Zipora. Aqui mesmo, no 24. E ouviu Deus o seu gemido. Lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaac e Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e o conheceu. Quando Moisés foi,
Deus ouviu, Deus atentou, Deus consertou. Sem Moisés, não dá. Moisés errou. Moisés é simples. Deus precisa do simples. Se nós esquecermos, irmãos, que o Deus precisa de pessoas simples, com soberbo não vai. Amém? Até que o Espírito Santo me traz, eu mereço a glória. Aleluia!